Olá, hoje nós vamos conhecer a história de Santa Rita de Cássia, essa santa tão amada por Deus e por todo o povo de Deus. Santa Rita, ela nasceu em maio de 1381, nas montanhas próximas à cidade de Cássia, na Itália. Ela era filha de Antônio e Amata. Eram dois camponeses, duas pessoas que eram muito simples, mas muito queridas e de muita oração, e que ensinaram a vida religiosa a Santa Rita de Cássia. Ela foi batizada com o nome de Margarita, por isso foi chamada de Rita carinhosamente. Ainda bebê, depois do batismo dela, ela foi levada, né, para o campo onde os pais estavam cuidando da lenha. E ela ainda bebezinha ficou lá aos pés de uma árvore, e aí as abelhas, o enxame de abelhas veio até Rita e depositavam na boca dela um pouquinho de mel. Um lenhador que estava na região próxima, ele se machucou com a foice, e aí passando para ir a Cássia, né, pedir socorro, a cidade de Cássia, viu aquela bebezinha e um enxame de abelhas, então ele se assustou e disse, nossa, ela está sendo atacada, e aí foi tentar ajudar. E as abelhas, então, que tinham pousado em Rita, pousaram também na mão dele, e ele ficou imediatamente curado. Todos já ficaram encantados com esse milagre já dela tão pequenina, Rita, lá em Cássia. Ela foi crescendo, aos 12 anos ela recebeu Jesus Cristo, né, no sacramento da Eucaristia, foi a primeira comunhão. E ali ela já sentiu aquele chamado para ser a esposa de Cristo, né, ser freira. Mas Jesus já falou em seu coração que antes disso acontecer, ela beberia o cálice da obediência aos pais. E aí, com 15 anos, ela já precisou, os pais já escolheram uma pessoa para ela se casar. Era o Paulo Fernandes. E aí, ela teve que aceitar, né? Aceitar esse casamento, sempre com obediência e servindo a Deus e rezando e orando. Um grande milagre que aconteceu foi a mudança desse marido dela. Por quê? Paulo, ele era agressivo, ele bebia muito, ele tinha mulheres e ele também se dava ao jogo. Então, às vezes, quando ele bebia, ele ficava muito violento, então ele teve vários inimigos. E aí, passado um tempo, né, ela engravidou e aí ela pedia muito a Deus, né, a conversão do marido dela. E o que aconteceu? Ele mudou completamente de vida. Ele deixou toda a vida, né, de farra, de bebida, de mulher, de tudo mais, de jogo, e se dedicou verdadeiramente à família. Mas ele tinha inimigos. E aí um dia ele foi assassinado. Ela sempre pedindo muito a Deus, né, a misericórdia de Deus sobre Paulo, né, o marido dela. E após a morte dele, os filhos se revoltaram e queriam matar o assassino do pai. Os filhos ficaram muito, muito revoltados e com o coração voltados para isso. Rita, sempre em profunda oração, pediu pela salvação dos filhos, né? E que eles não cometessem, né, algo que tirasse a salvação eterna, não fosse um pecado mortal. E aí veio uma peste, a peste negra naquela época, e os dois filhos dela ficaram doentes. E ela ainda numa catequese insistente, né, e persistente no amor de Deus, ela conseguiu mudar o coração dos filhos dela, e eles conseguiram, antes de morrer, perdoar o assassino do pai deles e tirar a ideia que estavam na cabeça. E aí, com essa conversão, eles também foram para o céu. Ela recebeu depois essa confirmação. Daí, ela tentou entrar no convento. Ela veio com aquele sonho que ela já tinha desde a juventude. Ela tentou, mas ela não conseguiu, porque ela não foi aceita. Sabiam que ela já era viúva, né? E o marido tinha sido assassinado e tinha perdido os filhos com a doença da época. Então, não aceitaram Rita no convento. Mas o povo camponês, as pessoas pobres, amavam muito esta santa.
e iam até ela, até pela conversão do marido dela que ela conseguiu, e ela sempre ajudava a todos e permaneceu em oração, até que um dia ela escutou alguém chamá-la, Rita, Rita, Rita. Eram os 3 santos que ela tinha devoção: Santo Agostinho, Santo Nicolau e São João Batista. Os 3 levaram ela para dentro do convento. Ela foi caminhando com eles e aí ela sentiu um leve empurrão e quando ela deu por si já estava dentro do convento, entrou a portas fechadas. Foi um milagre. E aí não teve como não aceitar essa santa no convento. Ela foi então aceita no convento das agostinianas de Santa Maria Madalena, lá em Cássia, e aí lá ela começou essa vida maravilhosa, né? Como intercessora de todos. Ela amava tanto a Jesus e ela conseguia tantas graças que mesmo em vida ela já começou a ter o título da Santa dos Impossíveis. O que iam pedir a ela, Deus concedia. Então teve uma camponesa que estava com a filha morrendo, foi até lá, pediu, ela disse: eu vou pedir a Jesus por ela. Quando a camponesa chegou em casa, a menina já estava totalmente saudável, ela abraçou a camponesa e aí ela viu milagre de Rita, de Santa Rita. E aí, vários outros milagres, um menino que havia caído do teto e tinha ficado paralítico do pescoço para baixo. A mãe foi lá e pediu. Quando chegou em casa, o menino já abraçou a mãe e já estava totalmente curado. Tudo era muito instantâneo, muito rápido. A irmã, a madre superiora do convento, para testar a obediência dela, pediu que ela cuidasse do jardim e regasse todos os dias um toco lá totalmente morto, como se fosse uma planta, e ela todos os dias regava. Em menos de um ano, aquele toco começou a dar ramos e aí, todos os anos, é uma videira maravilhosa que dá uvas deliciosas até hoje lá em Cássia. Então, os milagres foram acontecendo, né? E um dia, então, Cássia rezando diante, né, da cruz de Cristo. Olha que linda essa foto, né? É de um dos livros que foi a base do meu estudo para esse momento aqui com vocês. Então, diante da cruz, ela rezando do crucifixo, um espinho, ela pediu a Jesus, ela disse que queria sentir um pouco da dor do martírio de Jesus. Então, um espinho da coroa de espinhos de Cristo saiu e perfurou a testa dela. Dali se formou uma chaga grande e uma chaga com um mau cheiro muito grande. E aí as irmãs não aguentavam do convento, e ela foi isolada em uma cela onde ela só recebia um alimento diário, né, que alguma irmã levava. Ela jejuava muito, orava muito e se sentia feliz por estar compartilhando um pouco da dor que Cristo sentiu na sua paixão. Nisso, os camponeses vinham também até ela e alcançavam muitas graças. E uma irmã um dia perguntou a ela: Rita, alguma coisa que você gostaria de receber, algo que eu pudesse fazer por você? E ela disse: olha, eu gostaria que fossem lá na casa onde eu vivi, né, lá onde eu vivi, e olhasse uma roseira, e nessa roseira vai ter uma rosa. Traz essa rosa para mim. E aí a irmã até estranhou, né? Porque era tempo de inverno, neve para todo lugar, não se via nada verde, nada, era praticamente impossível. Mas como era a Rita que pedia, e ela era a Rita dos impossíveis, quando foi até lá, estava lá na roseira a rosa linda, maravilhosa. Por isso nas imagens de Santa Rita de Cássia a gente sempre vê a cruz, né, Cristo, a chaga dela e também rosas, né? Então, Rita passou o resto da sua vida, né? Foram 40 anos no convento, e com 76 anos de idade, no dia 22 de maio de 1457, olha quantos anos atrás, né? Os sinos tocaram e instantaneamente
no convento. Tocaram as badaladas do sino e a Madre Superiora, quem está tocando o sino? E todas as irmãs estavam ali. Ninguém sabia e ninguém estava tocando o sino, mas os sinos tocavam com grande alegria. E se sentia um perfume maravilhoso, o perfume dos céus, né? Um perfume de rosas. Um perfume maravilhoso tomou conta do convento. E aí perceberam, ela tinha falecido, tinha ido para o céu. 3 dias antes, Jesus tinha avisado a ela que iria levá-la. Então ela teve a comunhão, ela se confessou, recebeu todos os sacramentos necessários e ela, então, partiu para o céu. Neste dia da morte dela, além do milagre dos sinos tocando no convento, aquela chaga se transformou, se cristalizou como uma pedra e o perfume saía de todo o corpo dela. Rita, como era muito querida, uma irmã que tinha o braço paralisado, foi ainda abraçar, né, confortar o corpo já sem vida de Rita e ficou totalmente curada no mesmo momento. Então, todos os camponeses, todo mundo queria ver ainda esta santa no último momento. Então, ela foi levada, o corpo dela, do convento para a igreja e lá permanece até hoje. É um corpo incorruptível. Tá lá o corpo de Santa Rita de Cássia ainda exalando um perfume do céu. Que história maravilhosa, né? Então ela foi conhecida porque ela fez milagres não só em vida, mas em morte, e até hoje ela faz e sempre fará, porque ela foi uma santa muito e é muito amada por Deus e pelo povo. Eu fui batizada na igreja de Santa Rita em Ilhéus, na Bahia. Fiz a minha primeira comunhão lá e a crisma e tenho certeza que Santa Rita caminha comigo e com todos aqueles que olham para ela com grande carinho e devoção. Então, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Sim, e aí então ela nasceu em maio, né, de 1381, faleceu em 22 de maio de 1457 e foi canonizada em maio de 1900. Por isso, nós comemoramos sempre, dia 22 de maio, a festa de Santa Rita de Cássia. Então, que ela rogue sempre por nós. Obrigada! Conto com você sempre para estarmos conhecendo a vida dos santos.